Glória a Deus. Santo Espírito, seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Santo Espírito. Boa noite, a paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Mais uma vez estamos unidos neste lugar para adorar o nosso Deus que é vivo e é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Não vou demorar muito nesta mensagem, vou ser breve. Deus tem algo para mim e para a tua vida nesta noite, amém? Não foi em vão você tem vindo na casa do Senhor hoje, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler essa história aqui, história do profeta Samuel. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. E houve um homem de Ramate Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efranita. Versículo 2: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3: de ano em ano este homem subia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 4: no dia em que Eucana sacrificava, costumava dar-lhe quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, e ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que chores? É porque não comes? É porque está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Versículo 12: continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Versículo 13: porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14:
ele disse: até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu ao homem de Deus: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E no versículo 18, ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoravam perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só até aqui podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. É uma passagem bastante conhecida, porém retrata algo muito profundo que aconteceu com essa mulher, que vivia uma realidade de muitas pessoas hoje, que vivem neste mundo mais de aparência, uma aparência que está tudo bem, uma aparência que vai tudo bem, porém no fundo, no íntimo da sua alma, não estava nada bem. Ela vivia uma profunda tristeza, uma profunda amargura, porque ainda lhe faltava algo na sua vida a ser realizada, a ser completada. Algo que ela tanto sonhava, que era ter um filho. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós somos seres únicos, exclusivos. Não há ninguém na face da terra como eu e como você. Não há ninguém na face da terra que se pareça com você. Mesmo que mesmo que você nascesse gêmeos, mesmo que você fosse gêmeos, até essa pessoa que é gêmeo contigo, ela não se parecerá com você, na sua totalidade como você é. Deus, Ele fez você uma pessoa única, exclusiva, perfeita dEle. Por esse motivo, deveríamos estar felizes, contentes, alegres, porque Deus nos fez, Deus nos criou como nenhum ser da terra, como nenhum ser da terra é igual a você, é igual a mim. Não existe na face da terra ninguém, o evangelista Luiz Cláudio. Não existe ninguém na face da terra como o varão William. Não existe ninguém na face da terra igual a você que está aqui. Você é único e eu sou único. E por esse motivo, somos especiais para Deus. Somos importantes para Deus. Porque Deus nos fez com exclusividade. Ele pegou a sua forma, te criou, me criou e escondeu. Não tem como copiar. Você é propriedade exclusiva de Deus. E devemos
sermos gratos a Ele por sermos dele, por Ele ter nos escolhido. E se estamos aqui nesta noite, ouvindo a sua palavra, adorando o seu santo nome, é porque antes da fundação do mundo, antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido, já tinha me escolhido. Antes de você nascer, antes de eu nascer, Ele já sabia que eu estaria aqui e você estaria aqui adorando Ele. Somos propriedade exclusiva de Deus. Devemos estar gratos por estarmos na presença de Deus, por estar aqui, por Deus ter nos escolhido, nos chamado, por Deus ter nos feito. Mas o que tem acontecido hoje com o ser humano é que essas coisas não são suficientes para ela agradar a Deus, para ela adorar ao Criador. E reconhecer que ser grato ao Criador por tê-lo feito, tê-lo criado. Temos visto o homem correr atrás da sua felicidade como se ela fosse algo palpável. E nada que possamos fazer irá nos fazer sermos felizes ou sermos completos quando alcançamos alguma coisa para a nossa vida. Porque a felicidade que muitas pessoas procuram não é algo palpável, não é algo que se possa pegar. Porque sabemos que essa falta, essa ausência que tem na alma do ser humano é senão a ausência do Criador, porque no Éden o homem se desconectou do Criador. Houve um desligamento do Senhor, do Criador, com a criatura no Éden, quando o homem peca no Éden, no jardim. E desde então o homem tem se desconectado do seu Criador. Então há um vazio na sua alma a ser preenchido. E esse vazio ele só pode ser preenchido quando a pessoa se conecta novamente com o seu Criador. A criatura se conectando com o Criador. Mas muitos que estão hoje longe do Criador sentem falta de algo na sua alma. Então o homem vive correndo atrás de coisas para se realizar. Nós sabemos que a felicidade é temporária, não é permanente. E a felicidade é um estado de espírito. Você não fica feliz todo dia. A felicidade é um estado de espírito. E quando o ser humano ele busca a conexão com o Criador, aí então a felicidade ela é espontânea na sua alma. E quando ela busca do Criador o que o Criador quer para a vida dela, aí sim ela se realiza. Ela se realiza no Criador. Porque agora ela está conectada novamente com o Criador, então ela vai entender qual é a vontade do Criador para a vida dela. Ela em sintonia com o Criador e o Criador em sintonia com ela.
Desde então o homem vive correndo atrás de coisas para se realizar, ser feliz. E a felicidade é um estado do espírito. Ora, nós estamos tratando de duas mulheres, de duas pessoas que eram israelitas. Não eram pessoas do mundo, que não conheciam a Deus. Eram duas mulheres israelitas, mas que tinham comportamentos diferenciados uma da outra. Ora, o relacionamento de duas esposas que não se entendiam, viviam em guerra, em batalhas, em conflitos uma com a outra, a ponto de uma irritar a outra, a ponto de uma ficar triste, angustiada, deprimida, porque a outra perseguia, ofendia, a humilhava. Ora, você não tem filho, eu tenho filho. Você não tem isso, eu tenho aquilo. Você não possui casa, eu possuo casa. Você não possui carro, eu possuo carro. Você não tem emprego, eu tenho emprego. Você não tem isso e eu tenho. Mas eram duas mulheres de Deus, conheciam os mandamentos do Senhor. Coisa terrível. Duas mulheres de Deus, que deveriam estar ali unidas, porque era uma família. Mas não. Penina tinha status, posição. Eu tenho. E Ana, o que tinha? Tinha presença. Tinha presença. Tinha unção. Penina tinha status, tinha posse, tinha filhos. E Ana, o que tinha? Tinha presença, tinha unção, tinha poder. Talvez você não entenda por que as pessoas te perseguem, por que as pessoas te caluniam, por que as pessoas se levantam contra a tua vida. Haja visto que você diga assim: mas eu não tenho nada para as pessoas terem inveja de mim. Eu não tenho nada para que as pessoas possam me olhar com o olhar atravessado. Eu não tenho nada para que esse vizinho fique falando mal de mim pelas minhas costas. O que eu tenho para que essa pessoa não me deixe em paz? Era essa a aflição de Ana. O que eu tenho para que essa mulher me deixe em paz? Já não basta eu não ter filho para dar para o meu marido. Ela tem 10 filhos. Ela tem filhos e eu não tenho. Ela tem tudo e eu não tenho nada. Mesmo assim, o que essa pessoa tem me irritado. Essa pessoa não consegue ser solidária a mim. Ela não consegue ter compaixão de mim, sendo uma mulher de Deus. Talvez seja essa a tua aflição, de você ser perseguido. Sou perseguido pela minha cor, sou perseguido pela minha veste,
pela minha posição que eu não tenho, não sou rico, não tenho posse. E às vezes mesmo aquilo que você não tem, a pessoa tem inveja de você. A pessoa tem inveja do teu sorriso. A pessoa tem inveja da tua presença. A pessoa tem inveja que Deus te usa. A pessoa tem inveja que Deus fala contigo na madrugada. A pessoa tem inveja que Deus revela a vontade dele na sua vida. Que você entrega a profecia. A pessoa tem inveja que Deus batizou você com o Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo e eu não sou. Por que Deus batiza ela e não me batiza? E essa pessoa cheia de inveja. Por que Penina tem inveja? Talvez a pergunta de Ana fosse essa: por que essa mulher tem tanta inveja de mim? Se ela tem tudo e eu não tenho nada. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá isso, Deus dá aquilo, e ela continua querendo ver o mal do irmão, querendo ver o irmão para trás. Não se alegra quando o irmão recebe uma bênção, uma vitória. Não consegue ficar alegre quando o irmão fala: eu comprei um carrinho. Eu estava desempregado, arrumando emprego. E não consegue se alegrar. Por quê? O espírito de Penina está na pessoa. De vez de se alegrar, festejar com a pessoa. Não. Recebeu. Mas você já tem. Se alegra então, Penina, com ela. Penina tinha status, posição. Ana tinha presença, unção. Enquanto ainda não tinha percebido que o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Era agora melhor estar no centro da vontade de Deus, Ana. E Ana entende que agora, estando no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão ficar em segundo plano na vida dela, quando ela decide estar no centro da vontade de Deus. E chega um certo momento na vida do ser humano que ela tem que fazer a seguinte pergunta: o que me falta a Deus? O que tem faltado na minha vida para que o Senhor me responda aquilo que eu tenho te pedido e te buscado? O que ainda eu tenho que fazer para que o Senhor possa me atender? Porque agora, Senhor, não se trata de mim agora, da minha vida, mas se trata do Senhor. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para o meu futuro? O que o Senhor quer para os meus filhos? Nos realizamos em Deus quando cumprimos o nosso propósito para com Ele, o nosso chamado. Talvez muitos digam assim: eu serei mais feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se Deus me der isso, me dá aquilo outro. Não, não será. Porque devemos estar no centro da vontade de Deus. Nos colocarmos no centro da vontade de Deus e fazer a seguinte pergunta: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida, para o futuro que vai vir? O que o Senhor tem preparado para a minha vida, para eu realizar na tua obra?
O que o Senhor quiser fazer em mim, faça, Deus, porque eis-me aqui, entrego tudo a Ti. Porque não adiantava mais Ana ficar orando, me dar um filho, me dar aquilo, me dá isso, me dá, Senhor, me dá isso, batendo, na mesma coisa. Mas evangelista, Deus manda dizer, manda pedir, sim, pedir. Mas Ele também diz que pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastar os vossos deleites. E Ana, entendendo isso, disse: acho que eu estou fazendo a oração errada. Acho que eu estou pedindo errado. A partir de hoje a minha oração será outra. Será diferente. Ana tinha um sonho, não tinha? Ana tinha um sonho. Mas quando Ana, ela entende que tudo que ela pedir e que tudo que ela tiver virar da mão de Deus para a glória de Deus, então o sonho dela não é mais o sonho dela, também é o sonho de Deus. O meu sonho agora, no pensamento dela, no coração dela, dizia: o meu sonho agora está entrelaçado com o sonho de Deus. Porque Deus também sonha. Acompanha comigo aí o evangelista. No Isaías 46, versículo 10. Que eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ana tinha sonho, tinha sonho. Ana tinha vontade, tinha vontade. Mas o sonho de Ana não estava dentro do sonho de Deus. Mas quando ela coloca agora: Senhor, se Tu atentares para a Tua serva e me deres agora, Senhor, um filho, Senhor, eu entregarei na Tua casa, Senhor. Ele será, Senhor, um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Exaltará o Teu nome. Era uma mulher humilhada? Era. Se o propósito de Ana fosse apenas provar para aquela que humilhava, para aquela que o tratava mal, para aquela que o pisava, se o propósito de Ana no seu coração fosse apenas de vingança, jamais Deus iria responder. Jamais Deus iria responder. Jamais o milagre teria acontecido. O espírito de vingança, jamais. Mas o propósito de Ana era o quê? Agora o propósito de Ana era maior. Não era uma realização pessoal. O propósito de Ana não era uma realização pessoal. Talvez você tenha sonhos, tenha propósito. Talvez você tenha sonho, tenha propósito com o teu filho, com a tua filha. Talvez você diga assim: meu filho vai ser um homem grande, vai ser um doutor, vai ser um médico, vai ser isso, vai ser aquilo na face da terra.
vai ter status, vai ter poder, vai ter dinheiro. Talvez você, dentro do seu coração, você já está traçando para o teu filho um plano que talvez não seja o plano celestial. Talvez não seja o plano de Deus. E você ainda não se perguntou se no final das contas o seu filho será salvo. A sua filha será salva com esse projeto que você traça para ele. Você está dentro do propósito de Deus. Você está dentro do plano de Deus. Ora, se o plano que eu traço para o meu filho não está incluindo ele morar nas mansões celestiais, eu não quero isso para a vida dele, não. Eu quero que no final das contas ele seja salvo, porque é o mais importante. Ele ser salvo, ela ser salva. Talvez você quer traçar um plano, mas não está adequado ao plano, ao projeto de Deus. Ana tinha um sonho, mas quando o sonho dela entrelaçou com os sonhos de Deus, então ela recebeu o milagre. Porque Ana tinha um sonho de ser mãe, e Deus tinha um sonho de gerar um profeta, de gerar um juiz, de gerar um sacerdote, de gerar um homem de Deus. Queria conduzir o povo ao caminho certo. O sonho de Deus era maior do que o dela. O teu sonho, o meu sonho, não é maior do que o sonho de Deus. Tu está pedindo algo aqui, Deus está falando, eu quero te usar, eu quero derramar o meu Espírito Santo sobre a tua vida, eu quero que você seja transformado, eu quero que você seja transformada. O que você tem me pedido é pouco, eu quero algo grande para a tua vida. E a pessoa não alcança a dimensão dos sonhos de Deus para a vida dela. Acompanha comigo aí, varão. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entregar a vida ao Senhor. Confiar no Senhor. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor é ter certeza que, embora pareça que está demorando a sua bênção, ela vai chegar. Porque você está esperando no Senhor com confiança. Ana tinha um coração grato. E esse coração grato de honrar a Deus, de exaltar o nome de Deus na terra, fez o milagre acontecer. Ana agora ela toma o quê? Uma atitude. Ela toma uma decisão pessoal. Mas, irmão, então eu tenho que votar, fazer um voto a Deus. Não é isso que eu estou falando. Então eu tenho que fazer um voto, derramar aqui no altar, colocar um sacrifício. Não. Mas o sacrifício de Ana foi um sacrifício do coração. Foi um sacrifício do coração, da alma. Se tu me deres, Senhor, um filho, eu entregarei em oferta, em sacrifício a ti, nesse altar. Não se tratava de dinheiro, entenda. Para Deus te abençoar, me abençoar, e não barganhar comigo, contigo, que tu tem que deixar todo o teu sustento aqui no altar. Talvez você ouça isso aí em outros lugares, mas aqui não.
Você vai ouvir o que a palavra de Deus é. A verdade. O sacrifício de Ana foi um sacrifício do coração, da alma. Se tu me deres, Senhor, eu entrego, porque eu sei que tudo vem da tua mão. Foi um sacrifício perfeito, agradável aos céus. Se tu me deres um único filho, varão, eu entregarei a ti. Olha aí, esse sacrifício aponta para uma pessoa. Esse sacrifício aponta para o nosso Criador Jesus, que se entregou em sacrifício à humanidade inteira, para que você hoje, eu e você estivéssemos aqui. Já estou entregando a mensagem, já estou entregando a palavra. Ana agora toma uma decisão no coração. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando nesta noite? Ela toma uma decisão no coração. E o quão difícil é uma pessoa tomar decisão na vida. O quão difícil é você tomar uma decisão em respeito à sua vida pessoal. Porque em certos momentos, o inimigo vai dizer assim: não é essa atitude que Deus quer que você tome. Não é isso que Deus quer de ti, não. Tenha pena de ti mesmo. Se entregar na cruz e morrer por a humanidade, Deus não quer isso de você. O quão difícil é tomar uma atitude. Mas Ana estava determinada: eu vou tomar uma decisão. Eu vou tomar uma atitude. E essa atitude vai ser isso: se tu me deres, Senhor, eu devolvo para ti. E apenas o filho desmamou e ela entregou. O quão difícil é tomar uma decisão, difícil. Porque quando você toma uma decisão, você sai de uma zona de conforto. A respeito de qualquer coisa, tá? Quando você toma uma atitude que você já não aguenta mais. Eu quero parar de fumar. Não sei por que eu fumo. O diabo bota cigarro na minha boca. Eu vou à igreja, mas não consigo parar de fumar. Eu vou à igreja, mas não consigo parar de beber. É assim? Você já ouviu isso? Eu já ouvi, tá? Pessoas falando isso. Ela se esconde atrás de uma coisa que as pessoas estão vendo que não é verdade. Porque quando a pessoa toma uma decisão mesmo, ela fala: isso aqui, esse papelzinho não vai me dominar mais. Essa vontade que eu tenho de pecar não vai me dominar mais. Eu rejeito isso aqui em nome de Jesus. Eu rejeito isso. O comportamento que me afasta do céu, eu rejeito. Quando a pessoa toma uma decisão, o que acontece na vida dela? Para terminar. Quando tomamos uma decisão, nós elevamos o nosso cérebro numa frequência mais alta, vibração. Quando você toma uma decisão, você eleva o seu cérebro para uma frequência, olha para cá, uma frequência mais alta. Quando você toma uma decisão, uma atitude em relação a algo para a tua vida, algo para a tua família, algo para a tua fé, você eleva o seu cérebro para uma frequência mais alta, vibração. E o seu cérebro
É como se abrisse janelas no teu cérebro. Janelas que estão no seu cérebro, agora elas começam a se abrir. As janelas que estão no seu cérebro começam a se abrir. Essas janelas vão se abrindo. Por quê? Elas vão se abrindo porque é Deus dando o entendimento, dando a direção, o direcionamento, como vai acontecer na sua vida, através dessas janelas abertas. Porque você agora tomou uma decisão. Vibração. Mas quando você não toma uma decisão, olha para cá. Segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho. Quando você não toma decisão, quando você e eu não tomamos uma decisão, aquilo que Deus já falou contigo para você fazer. Quando você não toma uma decisão, você fica numa frequência única. Você fica na mesma frequência. E quando você vive numa mesma frequência, que é a atração, uma frequência hertz de frequência. Quem já ouviu falar de hertz de frequência? Hertz de frequência. Digamos que você esteja em 440 hertz de frequência. Uma outra frequência só vai te atingir se você estiver na mesma frequência hertz. Se você estiver em 440 hertz, 540 hertz não te afeta. Mas se você estiver na frequência hertz de 440 também, vai te afetar, vai te atingir. Por quê? Porque você vai estar na mesma frequência hertz. E você estando na mesma frequência hertz, você está na frequência de atração. Por isso, tudo que Penina falava com Ana, atingia Ana, porque ela estava na mesma frequência de Penina. Enquanto ela estava na mesma frequência de Penina, tudo que Penina falava entrava e feria, entrava e feria. Mas quando ela elevou a frequência dela, o nível mais alto, quem está entendendo? O nível mais alto. Então nada mais conseguiu afetar ela. Quando você elevar a tua frequência a Deus, quando você elevar o teu nível ao céu, quando você aumentar a sua comunhão, quando você aumentar a sua frequência em relação às coisas de Deus, você vai ver que pode o banco estiver vazio, pode ter uma pessoa aqui, mas a presença de Deus não vai faltar na sua vida. E Ele não vai deixar de te ouvir. Nós tivemos aqui vários testemunhos. Irmã Nicinha que está aqui, está ali. Ela testemunha disso. Tivemos vários testemunhos essa semana aqui. Nessa segunda-feira, na consagração. Tivemos vários testemunhos fortes. Evangelista, o presbítero Daniel também estava aqui, né? Não me deixa mentir. Estou falando a verdade, né? Vários testemunhos fortes. Que as pessoas falaram. Eu trouxe o meu pedido e botei nesse cesto. E a igreja orou. E nós clamamos num só pensamento, num só propósito. Elevamos às alturas a nossa frequência, a nossa fé. Milagre aconteceu. Deus tem feito milagres aqui na segunda-feira, de manhã cedo. Deus tem feito milagres. Se conhecer a evangelista Lucimar, pergunta a ela qual foi o milagre. Foi da família dela. A irmã Nicinha. É porque o tempo já foi, senão ela ia dar o testemunho. Temos que elevar a nossa frequência. Não podemos viver na mesma frequência das pessoas do mundo. Ah, eu não suporto aquela pessoa no meu trabalho. Ah, quando aquela pessoa chega perto de mim, eu sinto até mal. Passo até mal, porque ela tem uma carga negativa, não. É porque você está na mesma frequência dela.
eleva a sua frequência. Eleva a sua frequência a Deus. Aumenta a sua comunhão com Deus. Aumenta a sua fé com o Criador. Interligue com o Criador. Tenha intimidade maior com Deus. Se você não orava, começa a orar. Se você não jejuava, começa a jejuar. Se você não lia a Bíblia, começa a ler. Se você nunca subiu um monte, começa a subir. Se você só conversa com o mundano, pare de conversar com o mundano. Conversa com o cristão agora. Tem pessoas que elas têm prazer de ficar conversando com pessoas que não acrescentam nada na vida dela. Não acrescentam nada. Pelo contrário, se puderem, tiram até a tua fé. Aleluia, Pai. Fica de pé em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai.